Não se manda recado para mercado, né? É o mercado que manda recado. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam bem-vindos aqui ao nosso bate-papo da semana, nessa sexta-feira, fechando. Que semana, né, minha gente? Que semaninha. E o Brasil, efetivamente, não é para amadores. Não é por acaso que, já parafraseando o Henrique Meirelles, né, o Lula dilmou. E sempre se tinha uma expectativa em relação a que Lula viria após vencer as eleições, caso vencesse, né? Seria Lula 1, Lula 2 ou seria Dilma? Num primeiro momento, qualquer pessoa de bom senso olharia para esse quadro e diria, não, vai ser Lula 1. Acho que deve ter tido algum aprendizado nesse processo todo, apesar de termos um cenário completamente diferente sob o ponto de vista do que acontece no mundo hoje e o que acontecia no mundo lá em 2002, toda aquela estrutura do tripé macroeconômico, disciplina fiscal, a âncora fiscal que foi criada, mesmo o Palocci não sendo economista, mas cercando-se de pessoas muito competentes, foi entregue um governo bastante razoável, né, para não dizer até muito bom, primeiro mandato de Lula. Ao contrário disso, a nova matriz econômica foi uma das maiores tragédias do Brasil republicano. Então, olhando para esse quadro, qualquer pessoa de bom senso olha e diz assim, não vai se repetir. Ledo engano, meus queridos, pois não é que essa semana o Lula dilmou e o amontoado de bobagens que foram ditas no decorrer, tendo a sua apoteose no dia de ontem, né? Um discurso absolutamente infeliz, onde, na verdade, é um enunciado de fatos que foram se acumulando, né? Começa pela negociação dessa PEC do aumento de gastos, né? Fala-se em 175 bilhões, sem ao menos ter um ministro da Economia, o ministro da Fazenda pré-definido, ou seja, não sei de onde tiram números malucos, né? Então, tu nem assumiu, tu já quer ter cheque em branco, furando qualquer possibilidade de disciplina fiscal, tentando matar âncoras fiscais, sendo que a gente já aprendeu no decorrer desses últimos anos que isso sempre deu errado. E com um discurso completamente infeliz de que não é despesa, é investimento, todo esse blá blá blá, mandando recadinho para mercado, sendo que a gente sabe que não se manda recado para mercado, né? É o mercado que manda recado. E o recado foi bastante duro, especialmente no dia de ontem, onde nós tivemos aí uma disparada do dólar, um derretimento das ações, e depois vou mostrar para vocês o que, na minha visão, é o mais grave de tudo isso, é o que aconteceu com a taxa de juros e o risco Brasil. Então, naquele momento, ainda no fechamento, né, no afã de tentar justificar o injustificável, Lula ainda debochou, dizendo que o mercado está muito nervoso, o mercado é muito insensível, e a Glaze comentou que não ia se curvar mimimi de mercado, pelo amor de Deus, né? E aí, para colocar uma cerejinha no bolo, no final do dia, se anunciou Guido Mantega na equipe de transição. Aí a tragédia estava completa, né? E o mercado acabou efetivamente não perdoando. E evidentemente que depois senta, faz uma análise. Eu particularmente ontem eu resolvi tentar escutar algumas coisas do que, principalmente os economistas dito liberais que apoiaram Lula nesse processo todo, o que eles estavam falando. Todos eles meio assustados, né, já mostrando um certo arrependimento do que fizeram, que não esperavam que pudesse ter esse tipo de reação, o que mostra realmente
que não foi legal, né? E especialmente o Big Money não perdoa, né? Ele não tem lado, Big Money analisa, verifica se tem risco e ele simplesmente muda de rota, né? E isso aconteceu com bastante intensidade ontem, foi um volume cavalar. Eu ainda não tenho os dados finais de movimentação de estrangeiros, mas eu imagino que o saldo que estava positivo no mês de novembro deva ter zerado e até negativado, né? Essa é quase uma obviedade. E aí acabou trazendo muita insegurança para esse processo todo, o que antecipa provavelmente bastante volatilidade para os próximos dias, tendo em vista que provavelmente o Lula vai viajar, né, vai para o Egito, e antes da sua volta ele acaba não definindo com clareza ainda quem vai ser seu ministro da Fazenda, da Economia, e efetivamente quem vai comandar essa equipe toda e qual é o viés real que vai ser dado. O que ficou claro no dia de hoje é que provavelmente os aliados entenderam que a condução não tava certa e hoje os ânimos se acalmaram um pouquinho e os preços acabaram voltando. Mas isso aqui que está na tela, como vocês podem verificar, é a taxa de juros. Então, olha só o que aconteceu com a taxa DI, pessoal. Aqui nós já tínhamos, eu no comentário da semana passada, quando nós vimos a bolsa subindo, o dólar caindo e a taxa de juros não cedeu da mesma velocidade, eu ainda disse, aqui tem um agravante que é a questão da PEC e não está muito claro como é que isso vai ser conduzido. Então a taxa de juros acabou teimosamente não cedendo, pois em tese deveria ter cedido também, tendo em vista um certo otimismo, uma moderação, uma negociação com o centro, aquela coisa toda. E aí, a partir do momento que isso não se mostrou verdadeiro, olha o que acontece com a taxa de juros e voltamos lá para o patamar de julho, que foi o patamar mais alto desse ano, quando estávamos ali com a inflação batendo patamares bastante perigosos aqui no Brasil. Então aí já flertamos novamente com a casa dos 14%. E isso, obviamente, para rentistas é uma boa notícia, né? Porque quem tem dinheiro acaba tendo mais dinheiro. Para quem tem dívidas é muito ruim, porque a dívida aumenta. E aí voltamos para aquele círculo vicioso, né? Onde se investe menos, geram-se menos oportunidades. Que a gente já sabe, né? Enfim, mas parece que tem gente que não aprendeu isso. E aí, se nós formos dar uma olhada no que aconteceu com o dólar, a mesma coisa, né? O dólar disparou, chegou a romper até um pouco aquela faixa lá do limítrofe, né? Eu estou com esse retângulo desenhado aqui há mais de 3 meses aqui nesse gráfico, e 90% do tempo os preços vêm gravitando aqui nesse intervalo aqui entre os 5,15 e os 5,35, 5,36. Ontem, apesar de ter rompido, acabou fechando dentro desse limite. E hoje também deu uma leve furada, mas está aqui, né? Está ali na faixa dos 5,36, está no limite. E voltou a acalmar um pouco mais, né, o ânimo em relação à variação cambial. Obviamente que também o dólar ficou um pouco enfraquecido nos últimos dias, colaborou um pouquinho, porque senão isso aqui estaria ainda pior. Mas quando trazemos o índice, né, olha só o que acontece. Tivemos 2 dias aqui de muita pressão vendedora. Chegamos a quase 50 bi ontem movimentados na nossa bolsa. Flertamos aqui com 108 mil pontos. E hoje, capitaneado pela Vale. A Vale nesse momento está subindo mais de 10%. Tem um peso significativo aqui no índice Bovespa, acaba colaborando para que o índice entregue aí uma alta acima de 2%, ainda não fechou, né? Mudou o horário da bolsa enquanto eu gravo esse vídeo aqui para vocês, mas tudo indica que fecharemos ao menos com nível de recuperação. Então, andamos na contramão do mundo, porque olha só o que acontece com as bolsas mundo afora, como vocês podem verificar aqui no gráfico. Nasdaq ontem subiu mais de 7%, hoje rompe o topo prévio, S&P
Da mesma forma, a S&P até já estava um pouco mais adiantado que Nasdaq, né, porque não tinha feito novo fundo, montou esse grande pivô de alta. A gente via que a Europa já também oferecia a possibilidade de rompimento do topo prévio, rompeu o primeiro, rompeu já o segundo topo prévio, né, e me parece mais claramente aqui que estamos diante aqui de uma reversão de preços no continente europeu, e o VIX, que é o índice do medo, que mede a volatilidade dos mercados, aqui voltando muito próximo lá do fundo de setembro. Então, quando a gente olha lá para a movimentação no mundo inteiro, a gente vê uma certa recuperação, umas boas notícias vindo da China, afrouxando um pouco o novo lockdown que estava acontecendo por lá, acabou beneficiando o minério e outras commodities também. Então, a Ásia também puxando bem. E claramente, né, o movimento que a gente verificou aqui no índice Bovespa é um movimento muito mais político do que por fundamentos, né? Então, temos que ficar muito atentos, né? Com certeza, as próximas 2, 3 semanas, o ambiente político ainda vai continuar pautando. Eu, particularmente, acho muito sério essa questão de não estabelecermos a âncora fiscal. Eu diria que até se aceitaria uma negociação razoável, né? Entende-se que existem algumas promessas de campanha a serem cumpridas, existem algumas urgências por parte da população, ninguém é insensível a isso. Esse é um falso dilema, né? Ou a economia ou o social, isso não existe, né? Na verdade, as duas coisas caminham juntas, porque se a economia não andar bem, o social não vai andar bem, né? Isso também já aprendemos, né? A história nos mostra isso. Então nós temos que encontrar um equilíbrio, tem que encontrar como sempre o caminho do meio, como sempre o caminho do centro, né? Como sempre o caminho da moderação, né? Nunca o radicalismo foi bom para nenhuma coisa, nem o radicalismo à direita, nem o radicalismo à esquerda. E temos que encontrar o caminho da moderação. Eu sou um eterno otimista, eu imagino que, tendo em vista esse susto aí tomado essa semana, as autoridades sentem numa mesa de negociação, acertem alguma coisa. Eu diria que esses valores que estão sendo pré-negociados para o orçamento do ano que vem, eles deveriam ser mais modestos, né? Ok, entende-se, tem que furar o teto durante um tempo, ok, tudo certo, mas não na magnitude que estão propondo, que aí sim nós estaríamos aí com uma perigosíssima trajetória de insolvência. Isso teria consequências bastante sérias para a nossa economia. Então, acho que a observação em relação ao comportamento dos ativos nas próximas 2 semanas ainda não está sob essa influência política muito forte, mas o fato é que oferecem oportunidades, né? Então, se houver muita pressão vendedora, sempre lembrando, né? Eu sempre chamo muito a atenção de vocês em relação a isso. Sempre o fundamento prevalece, né? Então, se num determinado momento você olha para um ativo, esse ativo ele passa a valer muito mais do que efetivamente ele deveria valer, tem oportunidade. Da mesma forma, quando eu comentava na nossa mentoria de hoje, que se eu vejo um título público, como está acontecendo essa semana, novamente ultrapassar a barreira dos 6, né, o IPCA mais 6, isso acende uma luz vermelha de oportunidade. Um pré-fixado ultrapassando os 14, acende uma janela de oportunidade. E se continuar subindo ainda mais, passar de 6,5, 6,6, é uma super oportunidade. Então, eu até comentava um tempo atrás, né, que eu achava que era a última chamada da renda fixa, né? Aquela janela próximo dos 6, eu dizia, a última chamada, aproveitem, montem suas posições, que vai dar para ganhar bastante dinheiro nesse momento, né? Pois a janela voltou a abrir-se, né? O Brasil realmente é bastante sui generis, então surgem oportunidades na renda fixa, possivelmente vão surgir oportunidades na renda variável e vamos ficar atentos a tudo isso, né? O mercado ele fica nervoso, ele aumenta a volatilidade, mas ele não termina.
Ele está aí e nós continuamos nele, justamente tentando capturar esses movimentos e num determinado momento as coisas acabam dando certo. Então, era isso por hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Assinem aí nossos canais, deem seu like. Nós temos o nosso canal do Telegram. Para quem ainda não é assinante aqui do canal, seria uma satisfação em tê-lo como assinante, né? Clica no sininho aqui para ser notificado e vamos ver se as coisas melhoram para a próxima semana. Desejo a todos um ótimo final de semana e nos vemos no nosso próximo vídeo. Até lá!